sempre estar ciente da sua limitação. Então, por exemplo, no meu caso, como eu já falei aqui, não vou para uma posição que eu tenho que digitar muito. E não ter vergonha de dizer isso pro recrutador. Porque às vezes ali para sua tão sonhada posição, que você tá vendo e concorrendo ali, não dá certo. Porque talvez, por exemplo, eu vou concorrer a uma vaga de coordenadora de RH. Se eu tiver que fazer uma planilha no Excel todo dia de, benefícios, eu não vou entregar. Então, eu sou boa para recrutamento e seleção. Às vezes você precisa fazer uns recortes e com certeza a sua empresa também estar disposta a fazer a verdadeira inclusão. Não aquela inclusão para a lei de cotas, entendeu? Oi, turma, sejam bem-vindos. Mais um episódio da Você Está Contratado. Eu e o Gerson hoje vamos bater um papo com a Natália Blažević. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazerzão estar aqui hoje conversando com vocês. Obrigado, Natália. Então, eu vou pedir para a Natália se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua história para a gente, Natália. Bom, eu tenho paralisia cerebral, aqui eu tô sentadinha, então não dá para as pessoas verem muito, mas o meu lado direito do corpo é mais coladinho, meu braço direito não se mexe, então ele fica lindo colocando bolsinhas assim, fica maravilhoso, e eu uso uma scooter para andar longas distâncias. Eu sou advogada e psicóloga especialista em diversidade e inclusão e hoje sou coordenadora de uma startup de RH na contratação de pessoas com deficiência. Muito bom. Muito bem. O tema é esse. Inclusão, né? A gente vai falar aqui sobre inclusão e como né, ser aí Natália, o que a Natália tem feito aí nas organizações, nos ajudando a entender um pouco disso e como funciona, né? Vieses, bora comportamentos. Lá, adoro né? falar sobre isso. E eu, antes de você se apresentar, inclusive a gente está se conhecendo agora, né, Natália? Eu não sabia qual que era a tua deficiência, né? E você se apresentando para a nossa audiência, você também se apresentou para mim, porque eu também não entendia, eu não sabia o que tinha acontecido. Porque, por exemplo, o Marcelo, quando me conheceu lá de scooter. Exato. Porque era um lugar grande e tal. Mas hoje aqui, você viu, eu vim de bracinho dado com ele, como se fosse dançar quadrilha. Eu falo mesmo, quando eu pegar alguém, faz como se fosse dançar quadrilha, que tá tudo certo. Eu acho que o principal ponto, né, que você fala, te conheci agora, é esse, perguntar pra pessoa. Você precisa de ajuda? Você precisa? E se a pessoa falar sim, pergunta como. Como eu posso te ajudar, fazendo. né? Exato, não vai fazendo. Porque pode dar ruim, né? Exato. O que acontece comigo, e é muito comum, é as pessoas virem, por exemplo, eu tô do lado esquerdo, o Marcelo vem alguém do lado direito. Você me tira o equilíbrio total, cai eu, muito provavelmente cai quem tá me levando. Então, o como é sempre bom. Então, eu fiquei curioso agora, porque você é advogada e fez mais tarde um pouquinho psicologia, né? Então, me explica por que você fez essa mudança de... Quer dizer, não sei se é uma mudança também, né? Porque é complementar, né? Eu, quando fiz direito, eu descobri que a minha deficiência ela é uma condição que eu enxergo como uma característica. Então, meu cabelo é liso, eu também tenho uma deficiência, por exemplo. Daí eu fui trabalhar na equipe da Mara Gabrilli, que hoje é senadora, e eu percebi que só o direito não era suficiente. Porque quando você fala de inclusão, você fala de pessoas que estão à margem da sociedade, né? Que estão ali por uma luta, que querem um direito igual. Então, quando você fala de inclusão, a pessoa traz uma dor, né? Então, eu sentia que faltava um pouco da minha parte o acolhimento empático. Então, eu fui fazer psicologia para tentar ser mais empática. Porque quando as pessoas falam, contratação de pessoas com deficiência, por exemplo, acha que é tudo igual, né? Então, você tá pronto para receber um cadeirante, você tá pronto para... E não é isso. Eu gosto do meu exemplo, que é sempre quando eu tô com a minha scooter. Para mim, aquele piso tátil, sabe? Que tem nos prédios comerciais. Dos aeroportos. Para uma pessoa com deficiência visual, aquilo é tudo. Para mim é horrível, porque a minha scooter para. Ela tranca. Por conta... Então, assim, tem que se pensar que as pessoas, quando falam de inclusão, elas pensam muitas vezes na pessoa com deficiência física. Mas a gente tem que pensar na pessoa com deficiência visual, na pessoa hoje que tem autismo, né? Na neurodiversidade, no surdo. Então, é um universo, né? Então, eu senti que eu precisaria ser mais empática
Por isso que eu resolvi ir para o mundo da psicologia. E aí, Natália, 5 anos de curso para se tornar uma pessoa mais empática também é um investimento... 10 anos, né? Porque 10 direito... anos, Não, sim, mas posteriormente... Mas depois pós-graduação, deu aí uns 15 anos a mais de estudo e eu tô louca para fazer a do Marcelo online logo já. Olha, que bacana. Eu acho que isso tudo não tira, lifelong né? learning. Exato. Também. Exato, então... Eu gosto de estudar bastante. Vamos lá, vamos definir algumas coisas. Fala pra gente o que é diversidade, equidade e inclusão. Então, seu ponto de vista. Eu vou falar um pouquinho do meu ponto de vista de ser mulher e ser pessoa com deficiência. Todo mundo fala, porque a sociedade tem que incluir a todos. Primeiro, eu acredito que a sociedade tem uma deficiência. Porque ela não está pronta para incluir uma pessoa com deficiência, uma pessoa com identidade de gênero diferenciada do que a gente espera, uma pessoa 50 a mais, alguém que seja um pouco mais gordinho. Então, eu acredito que você trazer representação para o mundo corporativo, você deixa ele um pouco mais próximo da sociedade. E deixando a sua empresa mais próxima da sociedade, seja um produto, o que quer que você faça, você vai conseguir trazer uma amostra da sociedade ali. E aí, você tendo, por exemplo, uma pessoa com deficiência testando o seu produto, você pode trazer o mercado de 45 milhões de brasileiros que muitas vezes as empresas não olham. São 45 milhões de brasileiros com deficiência. Isso. E daí a gente também pega os reabilitados, né? Enfim. E, gente, a questão da deficiência, qualquer um pode se tornar ao longo da vida. Porque quando você vira idoso, a acessibilidade que hoje para você não faz o menor sentido, quando você ficar velhinho vai fazer sentido. Ou quando você vira pai... Deficiência auditiva, né? Tem várias... E além de quando você vira pai, vai passear com um carrinho de bebê aqui em São Paulo, sem ser na Paulista, tá? Porque quando eu falar, vai passear de carrinho de bebê, todo mundo fala, vai na Paulista. Todos os carrinhos de bebê de São Paulo ficam passeando só na Paulista, gente. Não é assim, né? Uhum. E eu vou dar um exemplo agora de uma luta minha dessa história de ser consumidor. Oscar Freire, aqui em São Paulo, referência no Brasil de principais marcas. Uhum. Em 50% das lojas eu não entro de scooter. Não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade. Então, agora eu estou indo loja a loja, conversando com a associação de lojistas. Olha, eu deixo de comprar, eu tiro foto. Por quê? As pessoas precisam entender. E você faz isso, por iniciativa sua, para mostrar realmente essa dificuldade e tentar transformar. Eu não acho que nem iniciativa, eu quero viver a minha vida. Sim. Eu, como qualquer outra mulher, quero entrar no Oscar Freire, comprar ou não comprar, mas poder ver olhar, né? O que tem ali. Porque, afinal de contas, compra para a mulher é terapia, né? Então, eu quero poder fazer essa... Você não precisou fazer psicologia para aprender Exato, isso. A terapia feminina. Então, assim, é muito mais para eu poder viver a minha vida. É aquilo que... Aqui eu não vou usar as palavras exatas, mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência fala o que é, né, pessoa com deficiência. É você colocar ela em igualdade de barreiras com as demais pessoas. Não é exatamente isso. Se uma mulher pode entrar, eu também quero poder entrar com as minhas rodas. Sim. Entendeu? Sim. E no mundo corporativo é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Então, eu vou dar um exemplo meu, que eu fiz uma cirurgia na perna direita e fiquei com gesso nessa perna durante um tempo e me locomovia com cadeira de rodas. E viajando a trabalho, assim, eu vi um pouco do que é isso, né? Porque é quase que impossível você conseguir viajar com uma cadeira de rodas e com a perna engessada. Totalmente dependente. Totalmente dependente do staff da companhia aérea para te ajudar, né? E realmente, eu precisei pegar um elevador dentro de um aeroporto e eles tiveram que me levar para um elevador de carga. Uhum. E para chegar nesse elevador foi difícil também, né? Porque ele era de carga, então ele estava lá atrás, escondido coisa mais lugar, comum eles acharem que elevador de carga é lugar de carregar a pessoa com deficiência, né? E o problema, quando a gente chegou no elevador de carga, ele estava, obviamente, cheio de carga. Uhum. Então foi mais um obstáculo, né? Que precisaram esvaziar quase que você perdeu o voo, né? Exatamente, esse tipo de coisa, né? Então, assim, e quando você entra no voo, te olham de cara torta ainda também, né? Do tipo, o voo está atrasando porque ela está atrapalhando. Eu já tive ponte aérea Rio-São Paulo, da galera ser bem empática, assim. Tipo, parabéns, porque eles não queriam levar a minha scooter.
porque a gente precisa de uma caixa e colocar a bateria dentro da caixa e passa fio. E o moço, tá aqui o manual em inglês e português traduzido para você, que ele pode andar dentro da cabine, a bateria igual do iPhone. Daí tem aquela reunião, né, de 5, 6 pessoas decidindo. Então é bem complicado. E daí todo mundo às vezes pensa, eu faço pela causa. Não, se você olhar meu Instagram, eu nada mais tô do que mostrando o meu dia a dia. E o meu viver, ele é cheio de como é que eu posso dizer, detalhes, né? Mas que não são detalhes meus, são detalhes de 45 milhões de brasileiros, são detalhes de qualquer um de nós que vai virar idoso, né? Porque a gente nasce, cresce e morre e vira bebezinho quando vira idoso de novo. Então, é pensar nesse público como um público consumidor. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês muito... Bolacha de água e sal. Qualquer bolacha, qualquer papel que vocês vão abrir de coisa de comer. Você já tentou abrir aquilo com uma mão só? Não dá. Não dá. Então, assim, o deficiente também come. Tá na hora da galera começar a se atentar. E daí eu acabei querendo ir para a carreira de RH por uma paixão, na verdade, que começou com direito do trabalho na faculdade. Eu quis estudar lei de cotas, porque por eu ter trabalhado com a Mara, as pessoas me olhavam e falavam, qual a sua opinião sobre a lei de cotas? E, na verdade, eu não tinha uma opinião, porque eu estava ali muito fechada, tinha das pessoas que eu vi, mas não que eu tinha enfrentado alguma coisa, né, de barreira no mercado de trabalho. E aí eu decidi, então, escrever, o meu TCC virou artigo, está publicado, que eu fiz um comparativo da lei de cotas brasileira com as leis mundiais para regular a contratação de pessoas com deficiência. E depois disso eu resolvi ir para o mercado de trabalho. E tudo que eu escutava, que as pessoas contavam, eu falava, gente, mas eu fiz direito. Então as pessoas vão ter um pouco mais de dedos, né? Mentira, não tinha. E daí, agora, recentemente, desde o ano passado, eu resolvi unir o meu propósito de vida, que é a inclusão de pessoas com deficiência, também no trabalho que eu faço na Wise Hands, que é uma startup de tecnologia que empodera pessoas com deficiência. Então, seja pela tecnologia ou pela busca de um emprego. Porque quando a gente fala que a gente dá a chance de contratação para uma pessoa com deficiência, a gente dá a chance dele, de repente, comprar uma tecnologia assistiva, dele ter um cuidador e uma pessoa da família poder voltar para o mercado de trabalho também. Então, isso para mim é, sim, empoderamento. Fala um pouquinho das tecnologias assistivas. A tecnologia assistiva, ela é, então, alguma coisa que coloca a pessoa com deficiência naquele lugar de igualdade. Eu digito com uma mão só. Então, por exemplo, o que é tecnologia assistiva no meu dia a dia de trabalho? É no iPhone, eu falar para a Siri digitar para mim uma mensagem, ou então eu trabalho por iPad. Eu aperto a Siri lá e ela digita para mim um e-mail ou alguma coisa. Não, no Excel não funciona, tá? Antes que as pessoas me perguntem, você dita a fórmula? Não, ou eu não sei também. Pode ser que tenha alguém, se você que está assistindo souber, me manda uma mensagem. Coloca uma mensagem pra gente aqui. E me ensina, por favor. Como fazer, né? Como usar planilhas de Excel, né? De uma forma Como é que vocês trabalham com a inclusão? Então, vocês apresentam, vocês são procurados para recrutar PCDs para empresas. Fala um pouquinho dos dois lados, um pouquinho do lado da empresa, um pouquinho do lado dos candidatos também. Assim, o meu lado de querer ir para este lado de recrutamento foi porque muitas vezes eu fui candidata e eu sentia dor, né? Então tenho certeza que você tem umas boas histórias para contar. Então, assim, eu tento brifar o meu time do tipo, gente, não sabe, pergunta para mim, seja humilde, fala para o candidato, desculpa, não sei como eu me refiro, ou, eu tenho uma dúvida, sei lá, fala alguma coisa de alguma tecnologia assistiva que não conhece. Desculpa, você... Sempre com humildade, porque eu percebo que muitas vezes quando erraram comigo na vida, talvez a pessoa tivesse virado para mim e falado, desculpa, é a primeira vez que eu estou entrevistando, como eu posso te ajudar? Ou como eu me refiro?
Porque a minha scooter muitas vezes é chamada de cadeira elétrica, né? A cadeira elétrica falou, cara, eu não tô cumprindo pena pra morrer eletrocutada. Ela me dá vida. Agora que eu entendi. É o contrário, né? Cadeira elétrica. Exato. Então, Ninguém me colocou na cadeira elétrica, né? Exato, ela me dá vida. Então, assim, hoje eu dou risada, a gente tá falando disso aqui brincando, mas é umas coisas que a gente precisa prestar atenção, né? Isso já te incomodou em algum momento? A tua cadeira ser chamada de cadeira? Tu escuta Marcelo, ser chamada de cadeira? não vou falar que incomodou. Você me conhece, sabe que eu sempre faço uma piada de tudo e tal, mas assim... Isso eu já tô percebendo na tua personalidade, assim, você leva com muita leveza, você leva com... Exato. De uma forma eu faço engraçada. Terapia, eu faço Você terapia é psicóloga, né? mas eu faço terapia uma vez por semana. E quando eu comecei a falar no Gugu, Dadá, no Dadá, já fui colocada na terapia. Então, talvez por isso que eu consiga levar tudo isso de uma forma muito leve. Mas não vai pensando que não tem dias de travesseiro inundado de lágrimas também, viu? Porque tem, sim. Então, voltando à sua pergunta, do trabalho, eu quis moldar um pouco da minha trajetória e um pouco do que eu vi como psicóloga e como advogada e trazer para as empresas. Então, assim, a gente tem a parte de capacitação do PCD. Por exemplo, a gente fez o projeto Transforme-se no final do ano passado com a Serasa. Eles contrataram bolsa para 160 PCDs que deveriam ter lá um critério social. A gente pegou todos os tipos de pessoas com deficiência. A gente teve 3.900 e pouquinhas inscrições. Eu e meu time ralamos lá para poder entrevistar todo mundo em 2 semanas, com intérprete de Libras, com todo jeito que essa pessoa precisava ser tratada. E os feedbacks que eu recebi eram exatamente isso. Você não precisou ficar falando na frente da câmera, tinha um intérprete. Então, eu também quis que essa pessoa pudesse mostrar para aquele recrutador, para mim, para o meu time, para o recrutador da Serasa, com intérprete. Precisa que fale mais alto, que não tem problema. Então, eu quis fazer esse projeto de uma forma que a gente tem a educação. Então, que essas pessoas puderam fazer essa bolsa, a Serasa pode ou não contratar. Então, a gente sabe que essa pessoa pode ir para o mercado depois, né? Para um surdo, por exemplo. Eu vou pegar um depoimento real aqui, tá? O cara tinha faculdade de TI, ele já tem os seus 40 anos, e ele fez a primeira vez que eu estou conseguindo fazer uma capacitação com um intérprete, e que eu estou entendendo tudo, e que tem um canal com intérprete se eu tenho alguma dúvida. Poxa, isso não é super legal, isso não deveria ser uma coisa que acontece em todo tipo de capacitação. A gente tem a parte do recrutamento, onde a empresa nos mostra as vagas, e eu, junto com o meu time, fazemos ali uma shortlist. Entendemos também, numa primeira reunião com a empresa, é acessível? Bom, nessa tarefa, se você contratar, por exemplo, um deficiente auditivo que não usa implante, que precisa ali do intérprete, por exemplo, isso é viável no seu dia a dia? Porque também não adianta... Passar pela entrevista, né? Aqui eu posso ser muito criticada, estou aberta à crítica, mas... Não adianta você contratar qualquer PCD e no dia a dia a pessoa não conseguir demonstrar ali e conversar com o líder e mostrar do que ela é capaz. Então, eu tenho que ter, sim, um jogo de cintura ali na hora para entender a dinâmica do dia a dia daquela posição, para poder entender qual deficiência ali também faz parte do jogo, que não atrapalha. Como, por exemplo, eu ouvi outro dia numa posição de ouvidoria. Eu não posso colocar um surdo, você concorda? A não ser que eu tenha um intérprete grudado ali, mas se a empresa não tem essa condição, eu preciso pensar nisso. Eu brinco, eu falo, gente, não adianta me colocar numa posição que eu preciso digitar 10 páginas por dia, não vou entregar. Não sou a pessoa, né? Não vou entregar. Isso é interessante, né? No sentido de... Tem que saber que existe a limitação, né? Mas eu acho que a gente também tem a obrigação de mapear isso, né? Do tipo, até onde a pessoa pode ir e o que eu posso aproveitar. É como se fosse um candidato não PCD, né? Exato. Porque o candidato não PCD também, eu preciso extrair dele o que de melhor ele tem para atender a vaga que eu tenho aberto, né? A pessoa com deficiência é a mesma coisa, né? Do tipo, o que ele tem... Eu brinco que dentro da palavra deficiência
existe a palavra eficiência. É bem clichê, realmente, esse negocinho. É muito falado no mercado, mas na hora que eu vou mapear ali uma pessoa para uma possível vaga de trabalho, eu preciso entender quais são as potencialidades dela e tentar extrair. E uma coisa que eu também vejo muito do PCD é ter outro PCD te entrevistando te deixa um pouco mais à vontade, né? Então, mapear ali, quando eu vou conversar com um candidato, muitas vezes eu entendo o que aquele candidato diz. Então, por exemplo, uma pessoa com visão monocular, você precisa de 2 telas. Coisas assim que vão ajudando também o PCD a entregar o trabalho melhor, né? Então, eu percebo que não gosto da palavra antigamente, mas as pessoas tinham um pouco mais de receio de falar das limitações. E hoje em dia isso está mudando gradualmente para que a empresa possa entender o que você pode, qual é o entregável daquela pessoa. Isso é independente de deficiência ou não, mas óbvio que com a deficiência é mais legal a gente pôr uma lupa em cima disso. O trabalho flexível de hoje, né, de permitir o home office, ajuda na inclusão? Então, ou não? Ou é uma meia inclusão? Como é que antes é isso, da pandemia, quando se tinha, por exemplo, uma vaga para o time inteiro, tendo que ir para a empresa a semana inteira, e quando era PCD não era obrigatório, eu diria que era exclusão. Perfeito. Mas hoje, que ele está aberto para todas as pessoas, ele é um meio de inclusão. Porque se a equipe vai 2 vezes por semana, o PCD vai 2 vezes por semana, se necessário for, entendeu? Eu acho que só o ponto de atenção que a gente tem que ter com essa febre de home office, eu acho ótimo, tá? Porque eu moro em São Paulo, trabalho de home office, é que não se pare de fazer as acessibilidades arquitetônicas. Que, às vezes, 1 vez por mês, que você tenha o contato presencial com o teu líder. Independente de deficiência ou não, mas quando se tem uma deficiência, eu sempre chamava os meus líderes para dar uma banda comigo na minha cadeira, para você ver. Chama as pessoas para... Vai no banheiro comigo. Não faço xixi na frente da pessoa, gente. Mas assim, só para ela ir no banheiro, né? Põe a mão para trás. Ou outra coisa curiosa que eu gosto de chamar para quem faz parte da minha equipe vamos no mercado? Porque, né, mercado vai abrir aquela seção de congelados, aí aquele negocinho, quando a geladeira tá em que você vai e pega, mas e quando aquilo que é de abrir, né? Sim. Tipo uma geladeira mesmo vertical, que a gente tem em casa. Sim, quantas vezes aquilo já não voltou na minha cabeça inúmeras vezes, eu tentando pegar. Ou então eu brinco, a marca de papel higiênico daqui, que dá para todo mundo pegar, nem sempre é de melhor preço. E se eu quero pegar alguma coisa ali? Abrir aquele saquinho, sabe? Para você pôr as suas compras de sacola plástica. Não, eu não consigo abrir aquilo. É impossível. Pois é. Aquilo tem que ser reformulado completamente. Todo mundo, então, exato. Então, são coisas para pensar. Eu estou pensando, você está falando do supermercado, eu estou pensando numa loja que fica aqui do lado de onde a gente está. E eles têm aquelas geladeiras horizontais. E atrás e por cima dessas horizontais, as verticais. Então você não alcança essa vertical. Não. Você não consegue. Nem eu e nem uma pessoa baixinha, né? Também. Então, você não tem acesso à metade do supermercado que está aqui. Exato. Você tem... A internet está aí para nos ajudar. Dá para entrar numa polêmica também nessa parte da internet. Você tem outros PCDs no teu time? Tenho na empresa e no meu time também. Tenho sim. Porque não adianta a gente vender para o mercado e dentro de casa a gente não fazer, né? Não, porque a pergunta realmente você poderia dizer, não tenho, até pela dificuldade. Não, enfim, a gente sempre dá prioridade máxima para a contratação de pessoas com deficiência no nosso time. Porque isso é interessante você falar, né, da empatia quando um PCD está entrevistando outro, né? E aí você talvez faça um recorte por tipo de deficiência também, né? Deve acontecer isso ou não sei como é que funciona. Agora... eu não acredito muito de fazer esse recorte, porque acho que a gente sempre aprende. Eu tenho muito que aprender com uma pessoa que não enxerga. Eu tenho muito que aprender com um surdo, então eu não faço esse recorte, não. Não é porque eu sou PCD que eu sei as dores de todos os tipos de deficiência. Cara, do Esquenta você fez uma pergunta sobre entrevista cega. Não curto. Oi? Pronto. Não curto. Não sou a favor. Já respondeu, né, Marcelo? No Esquenta você fez a pergunta que é isso, né? Existem ferramentas de entrevistas às cegas para não criar vieses por parte do contratante com relação ao contratado. Mas, assim,
Vamos melhorar minha resposta. Eu sou a favor, desde que em um determinado momento se possa discutir a deficiência daquela pessoa. Então, para ver os currículos, esse é PCD, esse não. Vamos colocar os dois juntos sem a pessoa saber? Escolheria só olhando o currículo? Bom, o que você escolheu é PCD. Então, agora a gente vai olhar também o que essa pessoa pode entregar, se a acessibilidade está pronta. E hoje, falando muito em home office, que, né, a gente conversou aqui, tem uma outra coisa que impacta muito no PCD, que é a acessibilidade atitudinal. Então, o meu líder está pronto para me receber e não me expor ali num call. Eu tenho um exemplo de uma grande amiga que tem visão monocular, uma multinacional incrível, com um projeto incrível de inclusão, mas a líder dela não era uma pessoa muito empática. E era uma equipe de 3 pessoas, e ela usava 2 monitores. E aí a líder dela falava, toda sexta-feira, 16h, vamos lá para a gente repassar a semana e depois você me manda um relatório. E ela tinha medo de falar para essa líder que seria muito mais fácil as 3 pessoas se dirigirem à mesa dela, que tinha as 2 telas, do que ela ir com o notebook. No fim, isso acabou, que ela não se sentia à vontade acolhida pela líder, e ela acabou pedindo demissão. Então, uma das coisas com home office, híbrido, presencial, uma das coisas que a gente precisa, e eu bato na tecla diariamente, é a preparação da liderança para isso. Porque às vezes faz alguns tipos de comentário que não é por mal. Uhum. Várias vezes já ouvi da minha orientadora de TCC, ela falava para mim, isso eu conto brincando com ela em palestras que a gente já deu junto. Corre e pega aquilo ali pra mim. Eu tava de cadeira, ela sabia que eu ia correr e ia muito mais rápido do que ela. Mas, assim, depende muito de um contexto, entendeu? Então, isso é muito importante de ser olhado, essa preparação da liderança. Fala um pouco mais sobre esses. Que conselhos você dá para líderes de PCDs? Primeiro, não fala que nem criança. Vem aqui, queridinho, que eu vou segurar a portinha. Você precisa da minha ajudinha? Diminutivo, Natalinha. Exatamente. Você quer ajuda para passar a perninha? Não infantilize o PCD. Pelo amor de Deus, esse é o primeiro. A outra coisa é quando as pessoas chegam perto de um PCD. Eu conheço um primo de uma vizinha que, apesar de ser cego e não ter... Eles pegam exemplos assim... cego e não tem uma perna e ia estudar todo dia, pegava o ônibus. Não tente se aproximar do PCD pelo exemplo de superação. Então, escute a história desse PCD e, se há uma entrevista presencial ou online, pergunta, tá bom o som? Porque, para mim, muitas vezes, até ter... No começo dos iPads, eu uso desde o começo. Não tinha o tecladinho que tem hoje, bonitinho, para colocar ele. Então, eu falava, olha, às vezes vai cair, você vai ver metade, então me avisa, né? Se você quiser que eu me reenquadre. E presencialmente não chega também já ajudando. Então, por exemplo, eu tô aqui apoiada na parede, vou andando com a minha mão esquerda na parede. Não me dá o braço direito, pergunta. Eu já escutei várias vezes que às vezes o PC dele é ríspido na hora de responder o tipo de ajuda que ele precisa. Se ele foi ríspido, ok, ele também é um ser humano, ele pode estar ali cansado de falar, ok, eu só queria te ajudar. Seja sempre humilde, mostre que você quer aprender, porque daí você vai criar uma situação empática, onde o PCD vai se sentir à vontade para abrir ali para você o que ele realmente precisa. Eu tenho um monte de coisa que fica rondando a minha cabeça e vou te perguntar, mas você falou, eu tô aqui em São Paulo, né? Então o online, o remoto, para mim foi uma bênção poder trabalhar da minha casa, com a minha estrutura, enfim, e não ter que passar por situações que uma cidade como São Paulo tem. Independente de ser PCD ou não, né? A gente tá aí todo dia acontecendo isso. Seria melhor se você morasse numa cidade de interior de 50 mil habitantes? Eu não sei te responder essa pergunta, porque eu nunca morei. Estou acostumada aqui com a calçada de São Paulo e tal. Mas existem cidades no interior que têm uma melhor calçada, mas acho que eu não acho que é a cidade ou o tamanho, o tanto de habitantes. Não deve mudar muito, né? Eu acho que se o cara aqui em São Paulo, por exemplo, que tem uma cafeteria
Em vez de fazer uma escada, faz uma rampa. Isso não importa se é em São Paulo interior. Eu acho que essa consciência coletiva de que hoje eu posso usar rampa, mas no dia de amanhã todo mundo vai ser idoso e vai ser melhor. Ou melhor, para uma mulher salto é muito mais fácil subir uma rampinha. Não tô falando aquelas rampas assim, que também a galera fala, não tem rampa. Qualquer rampa, né? Aquela rampa amigável é melhor. Uhum. É um processo de evolução, né? De você falar, não esqueçam da arquitetura, né? Disso, né? Da acessibilidade parte, arquitetônica. Tem alguma cidade que seja exemplo no mundo? Olha, posso falar do que eu já vivi. Uhum. Las Vegas. Sim, gente, eu já morei em Las Vegas. Você morou em Las Vegas? Morei em Las Vegas, mas calma, era São Paulo, Alphaville. O cassino ficava uns 40 minutos longe, dólares para ir de táxi. Uhum. Eu morei em Las Vegas. Por quê? O que você estava fazendo lá? Eu fiz curso de inglês. Ah, que legal. Mas a Las Vegas não foi a minha escolha. Mas eu fui... Era a pergunta que eu ia fazer. Por que Las Vegas? Eu fui pela STB. A gente fez uma pesquisa de 8 meses aqui no Brasil. Qual escola estaria disposta a receber uma pessoa com deficiência, que naquela época, há, sei lá, 12, 15 anos atrás, não era uma prática comum. Já tem muito PCD fazendo intercâmbio. E a Universidade de Nevada respondeu que sim, e eles eram totalmente acessíveis. Então, eu não busquei um lugar, eu buscava um lugar que falava inglês, né, para eu praticar o inglês. Mas eu não quero ir para a cidade XYZ, eu queria ver onde tinha uma escola que pudesse me receber. E eu morei em residência estudantil que era acessível. Uau! Sim. Em Las Vegas? Em Las Vegas, sim. Se você que está assistindo está pensando, eu vivi tudo aquilo que você vê no filme, sim, eu vivi. Que é o que as pessoas mais me perguntam. Sim, eu vivi. Mas é uma cidade acessível? A gente quer entrar nesses detalhes. Não, voltando ao tema de RH, é uma cidade acessível. E aí as pessoas perguntam, o brasileiro ele é melhor ou pior do que o americano para ser mais empático? Na verdade, assim, todo país que tem uma população de guerra, né? O americano ele pensa muito mais que o brasileiro nessa coisa de vamos fazer uma rampa na cafeteria, isso aqui passa, mas por ele já ter isso na formação da inclusão não ser um tabu, o americano, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. O laboratório que a gente tinha lá era aquelas portas que vai e volta. E daí a professora passou, em vez dela perguntar, quer que eu segure a porta para você? Ela simplesmente largou. A porta. Uhum. E você estava atrás? Não. Eu estava mais longezinho, assim. Mas o brasileiro tem um jeitinho brasileiro, que eu digo de empatia, sempre que eu passo por um perrengue, você quer ajuda? Eu percebo que o brasileiro é um povo solícito, né? Então, isso eu vejo que de acessibilidade arquitetônica Estados Unidos é 1000. Mas que se pudesse ser a acessibilidade arquitetônica dos Estados Unidos com o povo brasileiro, eu acho que ia ser top. Uhum. Como é que... Eu ia falar assim, porque eu já estive em Las Vegas e mais de uma vez, mas não é o fato da gente estar nessas cidades, né? Las Vegas, Nova York, Londres, enfim, nas grandes cidades. Mas a gente não... Eu, falando por mim, eu não tenho um olhar dessa arquitetura acessível para me chamar a atenção, a ponto de me chamar a atenção. Por isso que eu estou te perguntando, Las Vegas era uma cidade acessível? Sim. Mesmo eu tendo estado lá por 2, 3 vezes... e eu não morei no ponto turístico. Eu não lembrava se as calçadas eram... Eu não morei no ponto turístico, eu morei num bairro que aqui no Brasil todo mundo moraria. Então, sim, no mercadinho de bairro lá de Las Vegas tinha aquela porta que você abre, aperta o botão e ela abre. Sim. Que a gente não viu aqui no Brasil. Exatamente. Vamos. Você falou um pouquinho de dificuldades que as pessoas com deficiência têm nas empresas, né? Vamos falar de que dicas, que recomendações você dá para um PCD que está buscando emprego agora ou que está buscando uma transição, buscando mudar de emprego? Primeiro, assim, sempre estar ciente da sua limitação. Então, por exemplo, no meu caso, como eu já falei aqui, não vou para uma posição que eu tenho que digitar muito. E não ter vergonha de dizer isso pro recrutador. Porque às vezes ali para sua tão sonhada posição que você está vendo e concorrendo ali não dá certo. Porque talvez, por exemplo, eu vou concorrer a uma vaga de coordenadora de RH.
Se eu tiver que fazer uma planilha no Excel todo dia de, sei lá, benefícios, eu não vou entregar. Então, eu sou boa para recrutamento e seleção. Às vezes, você precisa fazer uns recortes e, com certeza, a sua empresa também estar disposta a fazer a verdadeira inclusão. Não aquela inclusão para a lei de cotas, entendeu? E outra coisa que me chama a atenção é entender se nessa empresa também existe um plano de carreira para o PCD. Né? Porque a gente ainda vê, hoje, em 2023, pessoas com deficiência ganhando menos e sem plano de carreira. Melhorou muito, muitíssimo, mas ainda tem. Então, o que eu percebo deixe o seu laudo médico sempre ali, se você vai participar de uma vaga PCD, então deixar o laudo médico. Tem um currículo. Hoje em dia é muito importante, não importa a posição que você esteja, você ter um perfil no LinkedIn. Né? O LinkedIn tem, sim, grandes recursos de acessibilidade. E caso você não tenha, se cadastra lá no site da Wise Hands, que a gente tem um curso de fazer o seu perfil no LinkedIn com todas as acessibilidades necessárias. Eu acho que o LinkedIn é uma excelente porta de entrada. Ótimo. Natália, uma coisa que de um tempo para cá me chama mais atenção assim, as pessoas usarem, né, colocarem no perfil do LinkedIn PCD, né? É para colocar, né? Com certeza. É libertador. Hoje até as pessoas com questões de gênero colocam a bandeirinha. É libertador lá o pronome, que agora tem no Instagram também, né? O LinkedIn foi o primeiro você colocar ela, ele. Então, acho que isso é libertador. É para colocar. Se você tem uma deficiência, não ainda por questões suas, não está com vontade de colocar ali como o meu perfil, que é Natália Blazevich PCD, coloque na sua descrição. É importante para o recrutador saber que é uma pessoa com deficiência. E também vou te dizer que às vezes a gente procura PCD. Se você tem o seu PCD ali no nome, ou ali nas suas competências de primeira, o LinkedIn também, quando digitam PCD, ele te acham. Ajuda na busca, né? Exato. Então, isso é uma ferramenta de busca também. Muito bem. Eu queria conselhos para as empresas que querem avançar a questão de diversidade. Tenha na sua empresa sempre diversidade, né, na representação, seja no conselho, na direção. E uma coisa que me irrita ainda hoje muito é: eu sou a pessoa de diversidade e inclusão que veio aqui conversar com você. É uma mulher branca, casada com um homem, né? Talvez coloque uma pessoa de diversidade. E não vão ser todas as diversidades, porque a gente tem diversidade de gênero, enfim, muitas diversidades, mas pelo menos coloque uma delas representada. Isso já mostra que realmente a sua empresa quer... falando sério. Exato. Quer mesmo entrar nessa pauta de diversidade, inclusão e equidade. O que as empresas fazem, talvez com a maior boa intenção, mas não funciona? Colocar vaga para PCD só vaga de base. Não saber, por exemplo, que um PCD pode ter 2 faculdades, ou que um PCD pode concorrer a um cargo de liderança. Hoje, a gente tem, se eu não me engano, 28,3% das pessoas com deficiência no Brasil registradas, né, trabalhando formalmente. E quando vai para cargo de liderança, isso é menor do que 1%. Então, dar chance para essas pessoas irem para a liderança. E daí, quando eu falo, por quê? Porque um líder, a coisa é top-down, né? Então, se eu tenho um líder PCD no meu time, é óbvio que eu vou abranger e sorrir muito mais para a liderança. E daí, na questão de validação de produto, tenha PCDs. Se você está desenvolvendo um aplicativo, né? Porque a gente está na geração dos apps, tudo tem um app, coloca um PCD para ser o seu testador do seu produto, o seu QA. Validador, né? Exato. Para validar o seu produto. Tem muita coisa, né? Muita coisa para fazer, né? O Marcelo falou daqui do mercadinho da esquina. Tem. É incrível, né? O quanto de coisa tem para ser feito ainda, né? Tem, mas eu diria para você que a gente está caminhando. Ainda tem muita coisa. Eu acho que eu não Você está otimista, Natália? Eu sempre fui uma pessoa otimista. Mas eu acho que agora está tendo voz, né? A gente vê, por exemplo, no Nubank, outro dia eu recebi um e-mail para participação só de pessoas com deficiência. Itaú tem, McDonald's tem. Grandes empresas estão
se capacitando para receber esse público. Então, eu enxergo que agora a inclusão como um todo de PCD também tá a bola da vez. Então, o holofote está ligado nisso. Tá ligado porque também, muitas vezes, o consumidor que consome esse produto quer saber também se é uma pessoa que faz parte de algum grupo de diversidade, vai comprar de uma marca que respeita. Digo isso, por exemplo, para as lojas. Eu cansei de passear em shopping. Eu quero poder passear na rua, naquelas lojas de rua. Se a sua loja tem uma rampinha, eu vou virar compradora da sua marca como um todo. Agora, se ela não tem e torce o nariz para mim, eu não vou mais olhar. Eu tive um caso com 2 marcas aqui grandes, que é a Lely Blanc, de roupa de mulher, que a vendedora falou para mim que eu nem precisava entrar porque não tinha acessibilidade. Eu fui chegando através das redes sociais, cheguei na representante jurídico. Lógico que não foi, oi, bom dia, uma mensagem bonitinha. Eu falei, olha, eu tenho provas, né? Aí eles fizeram, você está totalmente certa. Me dá 6 dias para eu consertar essa rampa. Eu fui lá, abri uma champanhe, que agora eu consegui entrar de rampa nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Tem eu lá inaugurando essa rampa. Mesma coisa a Arezzo, mas o caso da Arezzo foi mais legal, que eles me colocaram para conversar com a diretora de diversidade e inclusão. Então ela quis entender que tipo de rampa que seria legal. Eu acho que essas marcas, eu cito aqui porque aconteceu comigo, você em outra cidade pode ter de outras marcas, mas a gente precisa começar a falar disso. E, por exemplo, tem a Pants, que é aquelas calcinhas absorventes. Ela é uma marca referência, porque o provador dele já é grande. A loja deles é aqui nos Jardins. Do lado, é de esquina. Tem um negócio, se você é cadeirante, aperte este botão. Daí você aperta o botão e vem alguém colocar a rampa para você, quando a rampa já não está lá colocada. Então, é isso que é bacana, assim. São pequenas atitudes que para o engenheiro, às vezes, ou para o arquiteto não faz menor diferença, mas para o consumidor final faz. Boa, então tem que falar sobre o assunto. Esses exemplos que você trouxe são fantásticos, né? E eu pensei no movimento que a sociedade pode tomar, né? De influenciar, de dizer que isso é importante para a gente. Eu, como consumidor, eu só vou no teu estabelecimento se você também tiver acessibilidade. E, por favor, se for um bar, restaurante ou empresa, porque eu também já peguei em empresas, não faça o banheiro de deficiente de depósito. Alguém vai usar este banheiro, tá? Então, assim, e é legal porque trazer um PCD para o presencial, você acaba, poxa, aquela porta que não passava a cadeira, você acaba mudando o mindset de todo mundo, não só a superação vem sim, porque hoje em dia é inevitável, eu gostando ou não, um PCD no mercado de trabalho, ele é visto ali como um exemplo para aquela equipe e você acaba contagiando todo mundo, né? É isso aí. Obrigado, Natália. Obrigado, um prazer enorme conversar com vocês. Obrigado. Você também, obrigado. A gente vê no próximo episódio.